pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 4º episódio do Comunicast e hoje com uma convidada maravilhosa, Érica, nossa psicopedagoga incrível! Érica, muito obrigada por estar aqui pra gente bater um papo. E eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu que agradeço, né, Nick, pelo convite, me senti honrada, né, de estar representando o setor de psicopedagogia da Comunicare. Muito obrigada, né, pela confiança. Bom, vamos lá. Eu sou a Érica, né, eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de São Paulo. Fiz psicopedagogia pela Universidade Anhembi, Morumbi. E aí depois eu fui me especializando cada vez mais. Então eu tenho especialização em autismo pelo CBI of Miami e fiz pós-graduação em análise de comportamento pela Faculdade Inspirar. E atualmente eu faço psicopedagogia ABA também pelo Instituto CBI, né? E fora alguns cursos que a gente, né, que precisa sempre se atualizar, né? A gente sempre, dentro da nossa área, como a gente trabalha com crianças atípicas, a gente vive um universo de muita variedade comportamental, de desenvolvimento, então a gente precisa estar sempre atento, né? Porque quando a gente fala de espectro, a gente sempre vai ter mudanças, Sim. Né? Então a gente precisa estar indo atrás para ir entendendo e sempre proporcionar o melhor para as nossas crianças, né? Sim. Então sempre estar indo atrás de novos conhecimentos para a gente poder trazer novos conhecimentos também para os nossos pequenos. Que legal. Né? E a primeira pergunta, eu quero que você me explique o que é a psicopedagogia. Tá. A psicopedagogia no Brasil, ela não é uma profissão, né? Ela é uma especialização. Existem outros países que ela é uma profissão, né? Na Argentina ela é uma profissão, então na Argentina existe a graduação em psicopedagogia, né? Então você é graduado em psicopedagogia, você é um psicopedagogo mesmo lá. Aqui nós temos só o curso de especialização, né? Então qualquer pessoa que tiver uma graduação, ela pode fazer a pós-graduação. Isso em várias outras áreas, né? Uhum. Ressalto na psicologia que tem algumas pós-graduações que são restritas a eles, mas a psicopedagogia ela é aberta, né? Então toda pessoa que tiver uma graduação, ela pode ser um psicopedagogo. Quanto tempo mais ou menos a especialização? Varia, tem universidades que vão de 1 ano e meio a 2, né? A minha foi 1 ano e 8 meses. Tá? E o meu, existem também as EAD, as presenciais, e existem as que também são semanais, a minha, ou quinzenais, a minha era semanal. Então, todo sábado e domingo eu estava lá durante 1 ano e 8 meses. E a psicopedagogia está crescendo muito, né? Principalmente nos consultórios, né? Só que eu tenho escutado muito algumas pessoas colocando a psicopedagogia como um reforço escolar. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho disso. Sim. Quando a gente fala da psicopedagogia, a gente precisa entender que a psicopedagogia, ela tá ali, ó, psico, né, é algo que a gente tem que trabalhar com a mente, né, então a gente trabalha junto com a educação e junto com a mente, não a educação em si, mas o aprendizado em si, né, intercalado com questões da mente, como a criança, ela interpreta o que ela está aprendendo, quais são as dificuldades que essa criança tem. Então, os psicopedagogos, eles precisam fazer uma organização, né, dessas questões. O que essa criança me traz? Né? Que eu preciso ajudar essa criança com que ela aprenda, com que ela consiga aprender. Né? Então, quando a gente pensa em psicopedagogia e professor de reforço, existe muito essa confusão. Né? Então vamos lá, meu filho vai fazer psicopedagogia, então ele vai começar a ler e a escrever, vai alfabetizar. Faz parte do processo, né? Mas não é isso só,
né? Então, como eu disse, é algo que a gente vai mesclando essas questões de relação mesmo, Sim. né? Do que essa criança tem dessa relação com o aprendizado. E o aprendizado, ele não é só o acadêmico, ele é um todo, né? Então, são várias questões que estão envolvidas que a psicopedagogia atua também, né? Então, só questões acadêmicas, a gente não pode pensar que um psicopedagogo só vai ajudar na questão acadêmica dessa criança. A gente ajuda no planejamento cognitivo, na organização cognitiva, né, na resolução de problemas, que isso ajuda na vida, né? Na vida Sim, a parte social, né? É. E quais áreas um psicopedagogo pode atuar? Um psicopedagogo, ele pode atuar, hoje em dia tem um leque aí, né? Então, tem psicopedagogo clínico, institucional, que esses vão atuar em clínica, em escolas. Tem o psicopedagogo hospitalar e o psicopedagogo empresarial, né? Então, a gente tem aí hoje em dia um leque maior voltado para a psicopedagogia. Que legal. E falando um pouquinho mais focado, né, na nossa área, que é o transtorno do espectro, né, do autista, qual a importância do psicopedagogo para essas crianças e adolescentes? Olha, Nick, quando eu comecei, há um tempinho atrás, a gente fica assim, meu Deus, né? É uma diversidade muito grande quando a gente trabalha com crianças dentro do espectro. E aí a gente pensa, eu vou trabalhar como com essas crianças? É onde a gente precisa muito se especializar, né? Então, como que eu vou trabalhar com uma criança dentro do espectro se eu não conheço o que é o espectro autista? Então, a gente precisa ir atrás, falando sobre essa questão em si. Então, o psicopedagogo, ele precisa entender quais são as ciências que ajudam essa criança. Então, eu fui atrás da análise do comportamento, porque antes de fazer a pós-graduação, eu fiz uma capacitação. Então, aí a gente vai entendendo questões comportamentais, como essa criança se comporta quando eu apresento questões acadêmicas e o que isso interfere para essa criança desenvolver nessa questão, né? E a gente sabe que crianças dentro do espectro apresentam muitas questões comportamentais. Sim. E a gente vê que são barreiras comportamentais que acabam impedindo com que essa criança desenvolva tanto acadêmico quanto no social, né? Então, o psicopedagogo especializado para atuar nessa área vai ajudar justamente nisso, com que a criança consiga entender que tudo bem ele ter dificuldade, tudo bem ele não conseguir estar junto com os pais, e a gente, além do que, a gente vai conseguir planejar e adaptar materiais para que essa criança consiga estar próximo aos pais e ao ano escolar em que eles se encontram, né? Então, o psicopedagogo, para atuar com as crianças dentro do espectro, é necessário que tenha especializações, né? Que tenha um estudo mais aprofundado para atuar com esse público. E eu, né, estou vendo até no consultório, né, acompanho algumas postagens que está vindo bastante crianças pequenininhas, né, para intervenção psicopedagógica. Tem alguma idade para iniciar, assim, ou a criança dá indício na hora que pode, né, indicar uma psicopedagogia? Como que funciona? Então, olha só que interessante essa pergunta, Nick. Então, se a gente for pensar nessa questão do que é um psicopedagogo e para que ele serve, a gente quebraria certas barreiras que as pessoas têm em relação à psicopedagogia, que é ligada só para questões escolares, só para questões acadêmicas, né? Então, quando a gente consegue quebrar isso, quando a gente consegue entender qual é o campo de atuação mesmo desse profissional, a gente entende que o psicopedagogo, ele faz parte do desenvolvimento dessas crianças. Ele ajuda... Como toda a parte, né, terapêutica, né? Exatamente. Então, é uma área bem gostosa de trabalhar, que são os piticos, né? Então, os pequenininhos, a gente vai lá, a gente vai estimulando. Porque pensa... E vai apresentando os estímulos, exatamente. né? E aí a gente fala assim,
Mas os pequenos não vão para creche? Na creche nós não temos pequenininhos? E o que é uma creche? É uma escola. Né? Então, e aí o que faz na creche? Só fica lá tomando uma madeirinha e dormindo? Não, tem uma estimulação ali, né? E aí nós temos como essa atuação dos pequenininhos, essa estimulação. E eu vejo que acaba tirando essa aversão, né, que muitos grandes acabam tendo, né, quando vê alguma coisa, algum papel, alguma coisa que é relacionada à parte acadêmica, já não quer, né, e acaba estimulando essa parte. Exatamente, Nick. Acho que quando a gente fala dos pequenos, da primeira infância, a gente tem que levar em consideração que quando a gente tem o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer intervenções precoces. Então, quando a gente começa a estimular o máximo que a gente consegue estimular essas crianças, a gente vai ter crianças que não vão criar tantas barreiras de aprendizagem como a gente tem hoje em dia. Sim. Né? E isso é num todo, né? Não só crianças neurotípicas ou crianças neuroatípicas, é um todo. Quanto maior for a estimulação para essas crianças, mais fácil fica a vida delas, né? Sim, sim. E mais prazeroso, porque é muito triste quando a gente pega crianças que têm aversão a uma leitura, aversão a um número, né? E aí a gente vai vendo todos os antecedentes que foram acontecendo na vida dessa criança, e aí a gente começa a ver que faltou estimulação aqui, faltou uma estimulação ali, e aí é onde a gente vai... sempre falo para os meus pais que a gente precisa prestar atenção no histórico escolar dessas crianças que acarreta na vida social delas. Sim. Né? E aí a gente vai criando uma bola de neve e aí ela vai aumentando, né? Então a gente vai ter sempre, pensando nos pequenos, a questão da estimulação, né? A gente vai estimulando, então a gente vai apresentando cores, a gente vai apresentando brincar funcional, a gente vai fazendo troca de turno, e aí a gente vai estimulando como em todas as que outras vai entrando áreas. Nessas habilidades básicas, Exatamente. né? Eu tenho um caso que é bem interessante, porque assim, tava tendo bastante dificuldade, a escola, né, ligou, né, pra nossa equipe, porque a criança não queria ficar de jeito nenhum na sala. E aí, quando a equipe, né, nós fizemos toda uma análise funcional daqueles comportamentos, era porque ele estava com vergonha. E é um paciente, né, verbal. Depois de um tempinho, ele acabou falando que ele estava com vergonha porque ele não conseguia escrever, ele não conseguia desenhar. E aí, acabou emitindo, né, vários comportamentos disruptivos. Então, eu vejo a importância mesmo da área de vocês como complemento de todas as outras, Sim. né? Porque a gente vai trabalhar aquele comportamento, né? Igual você falou, essa parte social também vem dos atrasos que ele está apresentando, mas paralelo, né? Fazendo um trabalho bem com a equipe toda. Sim. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou, depois na psicopedagogia, mais uma sessão. A gente foi fazendo todo um trabalho psico e psicopedago juntos. E o paciente está fluindo muito bem. São nossos tratamentos multis, né, Nick? Exato. A gente precisa entender que quanto mais estimulação a gente conseguir proporcionar para essas crianças, a gente promove uma qualidade de vida melhor para elas, né? Então o que é muito errôneo na área é que a gente achar que quando eu só vou buscar a psicopedagogia quando o meu filho começar a apresentar, ele tá no segundo ano, ele não conseguiu se alfabetizar. Olha quantas etapas eu ultrapassei. Olha quantas etapas eu pulei para essa criança estar aprendendo. E hoje a gente sabe que intervenção precoce é fundamental. É fundamental, né? É fundamental. Né? Tem o Piaget, que eu gosto muito do que quando eu fiz a graduação, eu gosto muito de quando ele fala que a gente precisa entender que nós temos etapas de aprendizagem, né? Então a gente sabe que nós temos dentro do nosso cérebro, a gente precisa ter as nossas podas, né? Nós temos. E o Piaget, ele fala da questão do desenvolvimento, né? Então,
quando a gente pula esses desenvolvimentos, não quer dizer que a criança não vai aprender. Então, não quer dizer que a família vai procurar a gente quando a criança estiver no segundo ano e ela está lá com todas aquelas lacunas de aprendizagem que ela não vai aprender. Ela vai aprender, mas ela vai aprender com mais dificuldade. E aí a gente vai pensar, ele vai aprender com dificuldade agora? Não, ele vai aprender com dificuldade sempre. Porque eu pulei, ele teve lacunas de desenvolvimento que precisavam ser preenchidas naquela etapa e que acabou não sendo preenchido. Sim, sim. Então ele vai ter dificuldades de aprendizagem. Mas aí é onde a gente entra, né, trabalhando toda essa questão cognitiva com eles para que a gente consiga ter aí ganhos significativos para uma vida funcional, uma vida prazerosa, uma vida mais harmoniosa para essas crianças. Que bacana. E dentro, então, da nossa área, né? Nós trabalhamos com crianças e adolescentes que têm TEA. Quais protocolos vocês utilizam? Né? Porque a gente sabe, fono tem, né, os protocolos, a psico tem alguns protocolos. Dentro da psicopedagogia, vocês também têm protocolos a serem utilizados? Aí é que está, né? Mais uma questão que a gente tem de dificuldade na nossa área, né? Às vezes a área ela não é tão levada a sério, ela está começando a ser levada a sério porque a gente teve um boom de dificuldade de aprendizagem por conta da pandemia, né? Então muitas crianças vão de escola, ensino remoto, então teve todo esse tempo em que as crianças vão estar mostrando pra gente agora ao longo do um longo prazo, sim, essas dificuldades. E aí a gente acaba achando que na psicopedagogia a gente não tem protocolo, que a gente pode avaliar dando um lápis e uma caneta para a criança e aí eu vou avaliar, conseguiu escrever, conseguiu fazer um cálculo. Mas não, nós também temos protocolos que são normatizados dentro de pesquisas com várias crianças, como tantos outros protocolos que existem, só que mais uma vez, como não é uma profissão, não são protocolos fechados, então são protocolos em que todas as áreas podem aplicar, né? Mas quando a gente fala da psicopedagogia, a gente tem uns que são os mais queridinhos, né? Eu tenho alguns em que a gente aqui na supervisão a gente está trabalhando, que são os testes de desempenho escolar, avaliação de repertório para alfabetização, avaliação de compreensão leitora, né? Então a gente está com esses protocolos normatizados, né? Para estar avaliando as crianças para a gente poder aí auxiliar cada vez mais. Eu não gosto de falar ajudar, porque acho que a gente não tem que ajudar, a gente tem que auxiliar. Exato. Porque as crianças, elas, por mais comprometidas que às vezes elas apresentam ser, elas sempre têm algo para trazer. Então elas não são uma tábua rasa, elas têm algo. Então a gente auxilia dentro daquilo que a minha criança sabe, então eu vou trabalhando o que ela não consegue, né? Então a gente vai aumentando esse repertório, a gente vai aumentando esse repertório. Então os protocolos, eles servem exatamente para isso. Então quando a gente fala de um protocolo que vai me ajudar a ver quais os níveis, quais são as habilidades que essa criança tem, que eu monto o meu plano de intervenção e assim eu consigo auxiliar nesse aumento de repertório dessa criança. Muito interessante. Bem legal. Admiro muito. E vocês também costumam fazer reuniões com as escolas, né? Sim, sim. Como que funciona? É semanal, quinzenal? Quando apresenta alguma dificuldade, como que é isso? Eu acho que assim, em todos os setores, né, Sim. Nick? Eu acho que na psicopedagogia é a mesma coisa. Então eu falo sempre que é uma pirâmide, né? Então eu tenho aqui a família, o psicopedagogo e a escola, né? Então a gente faz sempre Sim. esse link. E aí não tem como, isso são todas as nossas áreas, né? Equipe multi, não tem como eu conseguir auxiliar essa minha criança
se eu não conseguir conversar com essa escola, porque com a gente ele fica no máximo 1h30. Sim. Com a escola ele fica de 4 a 5 horas ou mais, porque tem crianças que ficam no período integral. Então, a gente auxilia na escola. Como que a gente... o que essa criança... Como é que ela está na escola? Quais são as dificuldades que ela está apresentando? E aí a escola vem trazendo e a gente vai tentando orientar. Geralmente, as nossas reuniões com as escolas, elas são de quando tem mais demanda mesmo da escola, dos professores que precisam. Então, geralmente é mensal. Se são casos muito graves, a gente faz quinzenal. É sempre quando... Acho que faz parte do tratamento da criança a disponibilidade do terapeuta em falar com a escola, né? E aí, hoje em dia, a pandemia nos trouxe algo que é o online. Facilitou muito, Facilitou muito a nossa vida, né? Então, a gente consegue estar mais presente por conta dessa questão online, né? Então, facilitou muito também essa questão da comunicação entre clínica e escola. E uma dúvida que eu percebo bastante até no consultório é sobre adaptação de material, né? A escola fala, não, pede pro psicopedagogo, né? Fica um jogando pro outro. Como que são feitas essas adaptações de material? Então, vocês orientam? Nós temos que orientar, né? Mas isso é uma questão que a gente briga bastante com as escolas, porque existem escolas muito resistentes em fazer adaptações curriculares, e é um direito da criança ter uma adaptação curricular. Mas quando a gente vê que não é viável para a escola, a gente orienta sim, né? Então, o que eu faço? A gente observa, a gente avalia essa criança. Então, ela consegue fazer desse jeito. Mas eu não posso... tá na escola, então a escola tá falando sobre a água. E aí tem lá o texto sobre a água. E aí a minha criança que não consegue acompanhar da mesma forma que os pais, eu dou lá um desenho do índiozinho para ela fazer, né? E isso, infelizmente, na nossa educação, no nosso sistema educacional... Isso é uma exclusão, né? E ele é bem forte, né? E assim, eu, como já fui professora também, né? Já fui professora da rede pública de São Paulo. Então, a gente vê muito essas questões, né? Elas ainda são muito presentes nos tempos atuais, né? Mesmo com a gente com tanta informação de questões de inclusão, de questões de vários... Porque a gente não tem só o autismo, a gente tem várias questões que afetam o aprendizado, né? E aí tem essa questão... Daí é um outro papo, né? Mas tem essa questão de formação de professores, como esses professores são formados, como esses professores eles conseguem se especializar, porque a vida de um professor, ela é difícil, né? Mas não quer dizer que seja impossível, né? E é isso que a gente precisa trabalhar mais no nosso sistema educacional, valorizar mais esses profissionais, né? Sim. Mas quando a gente fala de adaptação, é exatamente isso. Então, eu tenho uma criança não verbal, e aí ela também tem dificuldades motoras para fazer uma escrita, mas ela tem uma boa compreensão. E aí, o que eu posso fazer para adaptação? Então, vamos lá, eu estou falando sobre a água. A minha criança ela não consegue fazer a escrita, mas ela tem a compreensão de fazer um pareamento, ela tem a compreensão de fazer uma colagem. Então, eu faço essa adaptação para as habilidades que essa minha criança tem. E utilizando o mesmo tema, né? Utilizando o mesmo tema. Então, eu estou lá falando sobre água, vou falar sobre estado líquido, os estados da água. Então, tem lá o líquido, o sólido e o gasoso. Então, a minha criança ela não vai conseguir grafar, ela não vai conseguir verbalizar, mas eu sei que se eu mostrar para ela questões de pareamento, ela consegue. Então, eu pego isso que está sendo trabalhado e faço essa adaptação para o que a minha criança consegue fazer. Que legal. E aí, a gente sabe que flui. E a gente não cria essa exclusão,
né? E aí a gente consegue incluindo essa criança. E até a aversão, né? E a aversão, principalmente a aversão. Sim. Acho lindo. De verdade, por você e por todas as profissionais da Comunicare, tenho muita admiração por vocês. E eu queria que você deixasse alguma dica, né, para os pais ou até mesmo para os profissionais que vão assistir, né, esse vídeo. Bom, a minha dica é se atualizem sempre, né? Tanto os pais quanto os professores, quanto os outros profissionais, os meus colegas da área. A gente precisa sempre estar se atualizando. Quem me conhece sabe que eu sou a maluca dos cursos, né? Acabo um, entre outro, acabo outro, eu fico me segurando, né? Porque falei, senão daqui a pouco eu não consigo nem saber mais onde que eu tô, de tanta coisa. Mas é algo que eu gosto. Sim, sim. Né? Então, se eu sou assim, Érica, vamos pensar assim, pra poder ajudar, né? Sim. Acho que a gente não vem ao mundo à toa, a gente vem ao mundo com algum propósito, né? Então a gente vai descobrindo no caminho qual é esse propósito, né? Então a gente não quer dizer que eu tenha descoberto o meu, mas eu estou caminhando para isso. Então eu acho que a maior dica que eu dou para os profissionais da psicopedagogia: se atualizem, né? Corram atrás, porque principalmente para quem trabalha em clínica, para quem trabalha com crianças dentro do espectro, eu preciso entender como essas minhas crianças, como elas funcionam. Exato. Né? Como que eu... é isso aqui, porque daí eu vou saber que quando essa criança chega para mim e apresenta várias questões comportamentais, eu sei, pera lá, com essa aqui eu consigo fazer assim. E aí com aquela outra eu consigo fazer desse jeito. Né? Eu não posso dar tiro no escuro. Exato. Né? Eu preciso saber como que eu consigo atingir essa criança de uma forma legal, que ela consiga evoluir, que ela consiga desenvolver, que eu consiga trazer uma harmonia para essa família, para essa escola. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. O que eu digo aos pais: conversem com as escolas, peçam de uma forma para que a gente consiga ajudar essas crianças, né? Então, fiquem atentos, participem da vida escolar dos filhos, porque quando a gente fala da escola, a gente não está falando, mais uma vez, só da aprendizagem, a gente está falando do social, a gente está falando da interação que essas crianças têm dentro desse espaço. Sim. Né? E essa interação, às vezes, é muito mais funcional do que ele aprender o alfabeto, né? Então, procurem os professores, a coordenação, não tenham medo de se impor, sejam parceiros das escolas. A gente precisa ter parcerias com as escolas, tanto como família, como terapia. A gente precisa ser unidos. Por mais difícil que às vezes sejam, falar, essa escola... Mas meu filho está lá, então eu preciso criar, né, um diálogo saudável. Sim, sim. Com os ambientes. Então, a dica é: profissionais, se atualizem, pais, se aproximem da escola dos filhos de vocês. Incrível! Adorei! Muito obrigada novamente. Espero que tenham outras gravações com você, porque você é realmente uma profissional que... Eu já te falei isso nos bastidores, mas vou falar aqui para todo mundo escutar. Mas eu te admiro muito, muito mesmo, e muito obrigada por ter aceito esse convite novamente. Eu que agradeço, Nick. E assim, quem me conhece, mais uma vez, sabe que eu gosto realmente do que eu faço. Porque pode parecer clichê, mas eu realmente gosto do que eu faço. Quando eu tive, ano passado, que fazer escolhas entre continuar sendo uma professora e continuar atuando em clínica, eu pesei, por mais que eu goste de estar numa escola com todas as dificuldades que a gente tem, eu preferi ficar na clínica. E eu acho que até essa questão que eu estou vendo, né, todo o movimento aqui na clínica, é que você gosta tanto que você está replicando todo o seu conhecimento, né? Você não fica retendo só para você. E isso é o que eu mais admiro. E, gente, quando ela falou que investe em cursos, é verdade.
É verdade. É verdade. Há umas semanas, não vou fazer mais curso, não vou fazer mais curso. A gente sentou aqui, então, né, eu vou fazer esse curso. Porque ela não para. Mas é isso que eu acho bonito, sabe? Você vai buscando conhecimento e vai replicando, né, para os outros profissionais. E vai indicando, né? Ai, ó, tem esse curso legal, tem essa área legal, tem essa, né? Isso... Mas é isso, né? Que eu acho que conhecimento tem que ser partilhado. Do que adianta o conhecimento que é guardado. Exato. Né? Se eu guardo esse conhecimento só para mim, eu acabo não aprendendo também. Porque é uma experiência quando a gente consegue dar aula, quando a gente consegue auxiliar, partilhar o que a gente sabe, né? Então, isso também ajuda a gente a aprender. Porque eu consigo olhar na supervisão, eu vejo que as meninas às vezes assim, mas e aí a gente vai trocando, e eu também aprendo com elas, porque elas estão me ensinando a ser supervisora delas, né? Então, é sempre uma troca, né? Acho que... E é na vida, a vida é uma troca, né? Então, a gente precisa sempre... Um vai contribuindo com o outro, né? Exatamente. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários, né? Deixe o like. E coloque também, se vocês querem outros temas, né? Outros profissionais, deixem aqui, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, gente.